Estamos ao vivo? Mais uma segunda-feira com vocês. Salve, salve, galerinha. Professor Gaspar na área. Estou aqui para o nosso compromisso de segunda-feira. Toda segunda-feira, das 20 horas e 30 minutos até as 21 e alguma coisa, beleza? Tá? A gente está vindo aí de uma série de aulas relacionadas à proporção. Então a gente já estudou razão e proporção, já estudamos escala, já estudamos grandezas proporcionais. Hoje a gente vai estudar regra de 3 e na nossa próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente vai estudar aplicações de grandezas proporcionais. Beleza? Essa parte de proporção, gente, já digo para vocês de antemão, sim, de cara, é um dos assuntos mais importantes para os vestibulares. E se você for pensar na prova do Enem, aí, meu velho, é o assunto mais importante disparado em matemática. Fechadíssimo? Então vamos fazer um trabalho bacana. Antes de eu começar a aula, só agradecer a galera pelo carinho que tem tido comigo nas mídias sociais, tá? Todas as mensagens que eu recebo, todas as postagens que o pessoal faz e marca o Matemática com Gaspar. Grato, grato, grato mesmo. Esse carinho move a gente demais a fazer esse projeto, a continuar ajudando as pessoas. Lembrando que essas aulas são gratuitas, é a ideia que eu tive para poder ajudar todo mundo que está tendo dificuldade em matemática esse ano, todo mundo que está tendo dificuldade em se organizar, em fazer um estudo produtivo de matemática. Então, o meu compromisso é ensinar matemática para vocês até o Enem. Fechadíssimo? Então, indica para os seus amigos, marca postagem, manda para as pessoas que vocês sabem que têm dificuldade em matemática e estão precisando de um conteúdo, tá? E não esquece de indicar para os amigos, seguir no Instagram, @matemática com Gaspar, o canal no YouTube também, Matemática com Gaspar, se inscreva, faça parte, ajude que isso aqui chegue para o máximo de pessoas possíveis. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguma coisa. Beleza, vamos lá, vamos lá. Pessoal, seguinte. Antes de eu entrar em regra de 3, que é o assunto nosso da aula de hoje, tá? Eu preciso fazer um remember com vocês sobre a nossa última aula. Quem ficar um pouco inseguro com relação a essa parte que eu vou relembrar aqui, assista a nossa aula 16 dessa parte, dessa playlist de revisões aqui de matemática para o Enem. Fechou? Então, esse aqui é um remember, uma revisãozinha que eu vou fazer da nossa última aula. Tá, então vamos lá. O que a gente aprendeu na última aula? O que eu apresentei para vocês? Que grandezas diretamente proporcionais, que são aquelas grandezas onde uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção, ou se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Porém, para isso, você precisa ter uma terceira grandeza constante, no mínimo, que garanta essa proporção, correto? Então, duas grandezas. Se uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção, se uma diminui e a outra diminui na mesma proporção, é porque eu tenho, no mínimo, uma terceira grandeza que garante esta proporcionalidade entre as grandezas. Beleza? Tá. Então, grandezas diretamente proporcionais, a divisão é constante. Grandezas inversamente proporcionais, o produto é constante. Tá? Se a divisão é constante, é porque as grandezas são diretamente. Se as grandezas são diretamente, é porque a divisão é constante. Grandezas inversamente é porque o produto entre as duas grandezas é constante. Se o produto entre duas grandezas é constante, é porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Fundamental entender isso daqui, tá? Fundamental. Gaspar, para eu não esquecer, grandezas diretamente proporcionais, divisão é constante. Acabou, você não confunde mais uma com a outra. Fechou? Tá, vamos lá, galerinha. Pus dois exemplos aqui para vocês entenderem qual vai ser a aplicabilidade dessa aula de hoje para a gente em regra de 3. Olha lá, eu coloquei aqui uma grandeza P e uma grandeza B que são diretamente proporcionais, ou seja, a divisão entre elas é constante. E uma grandeza P e uma grandeza M são inversamente proporcionais, ou seja, o produto entre essas duas grandezas é constante. O que acontece aqui? Normalmente, dentro do estudo de grandezas proporcionais, eu tenho duas situações. Ou o exercício te fala,
Ó, a grandeza P e a grandeza P é diretamente proporcional à grandeza B e inversamente proporcional à grandeza M. É um tipo de exercício que a gente vai explorar na nossa próxima aula, na segunda-feira que vem. Porque nessa parte de regra de 3, você que vai ter que identificar se as grandezas são diretamente e inversamente proporcionais. Aí você fala, danou-se, Gaspar. Eita porra, como é que eu vou fazer esse trem? Então vamos lá. Vamos pegar aqui duas grandezas, número de dias e número de operários. O número de operários para fazer um serviço. Vocês concordam que quanto mais operários eu tenho, menos dias eu faço esse serviço? Mais operários, menos dias. Grandezas inversamente proporcionais. Aqui vou dar um outro exemplo. Tá, número de operários e número de peças produzidas. Vocês concordam comigo que quanto mais operários eu tenho, mais peças produzidas eu tenho? Mais operários, mais peças, grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção, diretamente. Se uma aumenta e a outra diminui, inversamente. Então não é difícil de você pensar, mas é sempre 2 a 2. Eu quero que vocês percebam também, e é importante essa percepção, que vai ser útil para a gente, eu sempre vou ter uma grandeza como referência. Nesse exemplo que eu estou usando aqui, é a grandeza P. Ela está sendo a minha referência na hora de analisar a proporção. Então tá, como é que fica aqui então? Fica assim, ó, vê se vocês concordam comigo. P e B são diretamente, divide. P e M é inversamente, multiplica. Então vai ficar assim, ó. Certo? P vezes M dividido por B é constante. Ou seja, com essa informação de como que elas se relacionam proporcionalmente, eu consigo entender como é que elas se relacionam de forma constante. Então, o que que significa P vezes M sobre B ser constante? Significa que P1, M1, B1 é igual a P2, M2 sobre B2, que é igual a P3, M3 sobre B3, e assim para o infinito. Isso é ser constante. Quer dizer que ele pode me dar o P1, M1, B1, me dar o P2, M2 e pedir o B2. Aí você monta a relação de proporção, certo? Na forma como que elas se relacionam de forma constante, e aí você só monta a igualdade. Certo? É importantíssimo isso. Ai, Gaspar, é só fazer isso aqui, então, pela proporção, eu sei como que elas se relacionam, sabendo como elas se relacionam, eu consigo utilizar essa relação. Perfeito. Vamos ver se vocês entenderam para valer? Olha o próximo exemplo. E a gente vai colocar exemplos aqui depois, exercícios de prova de vestibular para vocês poderem aplicar. Olha esse exemplo aqui. Se vocês prestarem bem atenção, eu usei a grandeza A como referência. Aí eu tenho A e B são inversamente, A e C são inversamente, A e D ao quadrado é inversamente. Inversamente é tudo produto, gente. Então o que que eu tenho aqui? Que A vezes B vezes C vezes D ao quadrado é constante. Quer dizer que essas quatro grandezas se relacionam dessa forma constante. A vezes B vezes C vezes D ao quadrado, nesse exemplo, é constante. Nesse caso, A, B, C e D aqui são quatro grandezas quaisquer. Então, o que que isso significa? Isso significa que A1 vezes B1 vezes C1 vezes D1 ao quadrado é igual a A2 vezes B2 vezes C2 vezes D2 ao quadrado. Então, o que que eu tenho aqui? Se elas se relacionam assim de forma constante, eu posso fazer isso aqui. Aí ele pode me dar o A1, B1, C1, D1, me dar o A2, B2, C2 e pedir o valor do D2, por exemplo. Certo? Então, você sabendo como que as grandezas se relacionam proporcionalmente, você consegue entender como que elas se relacionam de forma constante. A partir disso, você consegue montar essa relação. Certo? Vou sair um pouquinho da tela para que vocês possam dar um print. Vamos lá. Rapidinho aqui, ó. Dei um print na tela. Printaram. Perfeito. Vamos para exemplo, certo? Eu vou jogar na tela para vocês aí o exemplo 1, certo?
Enquanto vocês estão dando uma lida aí no exemplo 1, eu vou apagar o quadro aqui e já vou ler para vocês. Vão dando uma olhada aí no exemplo 1. Todas as questões de vestibular, beleza, galera? Todas que a gente vai resolver hoje. Vamos ver se é o máximo que eu consigo resolver aí com vocês. Então seria uma situação assim, ó. Leiam aí. Um engenheiro, para calcular a área de uma cidade, copiou sua planta numa folha de papel de boa qualidade, recortou e pesou numa balança de precisão, obtendo 40 gramas. Em seguida, recortou no mesmo desenho uma praça de dimensões reais 100 metros por 100 metros. Pesou o recorte na mesma balança e obteve 0,08 gramas. Com esses dados, foi possível dizer que a área da cidade em metros quadrados, ficar esperto com isso, é de aproximadamente, viram? Olha aí, vou deixar vocês observarem aí o desenho, observarem o exercício. Certo? Então tá, enquanto vocês veem, eu vou anotar as informações aqui desse primeiro exercício, para na hora que a gente voltar, eu estar aqui com o exercício pronto. As duas grandezas que estão sendo relacionadas aí é área e massa. Certo? Área e massa. Vou voltar aqui em mim. Olha só. Seguinte, galera. Antes de eu colocar aqui as medidas, eu quero que vocês me ajudem a analisar essas duas grandezas. Por que que isso é importante? Você pode falar assim, mas Gaspar, não é só colocar os valores aqui, é uma regra de 3 simples, eu multiplico e incluo, ponto, acabou. É aí que está o detalhe. Regra de 3 não é sempre que se resolve multiplicando e inclui. Ah, como assim, Gaspar? É, meu amigo, regra de 3 não é sempre que se resolve multiplicando e inclui. Depende da proporção entre as grandezas. Gaspar, não entendi. Vou te explicar. Tá, nesse caso, vocês concordam comigo que quanto maior for a área, maior vai ser a massa? Quanto maior a área, mais vai pesar. Então, quer dizer que a área e a massa são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são grandezas diretamente proporcionais, é porque a divisão entre elas é constante. O que significa a divisão entre elas ser constante? Significa que o A1 sobre M1 é igual a A2 sobre M2. Como é que você resolve isso daqui? Não é multiplicando e inclui? Então tá. A1 vezes M2 é igual a A2 vezes M1. Neste caso, em que as grandezas são diretamente proporcionais, ó, nesse caso em que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, você acaba multiplicando e inclui. Porém, se elas forem grandezas inversamente proporcionais, não. É aí que está o ponto. É aí que eu quero que vocês percebam o que está acontecendo. Então, nesse caso que está aqui, o que eu tenho? A minha área é de 100 por 100, não é isso? Metros, tá? Quadrado já. Numa massa de 0,08 ou 0,8? 0,08. Certo? Uma área de 100 por 100 metros quadrados tem uma massa de 0,08 gramas. Quantos metros quadrados para ter 40 gramas? Essa é a conta. Beleza. Gaspar, mas eu poderia multiplicar em cruz? Sim. Nesse caso, você poderia multiplicar em cruz porque são grandezas diretamente. Se fosse grandezas inversamente, tipo assim, quanto maior a área, menor a massa, se você resolvesse multiplicando em cruz, você ia errar o exercício. Perfeito? Então, nesse caso, perdão, vai ficar x vezes 0,08 é igual a 40 vezes, nesse caso, 10.000 metros quadrados. Vai ficar x é igual a 40 vezes 10.000 dividido por 0,08. Tá,
O jeito mais fácil de fazer essa conta é acabar com a vírgula embaixo. Deixa eu ensinar vocês a como acabar com a vírgula embaixo. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, para eu acabar com a vírgula, é como se eu tivesse multiplicado por 100. Se eu multipliquei por 100 embaixo, eu multiplico por 100 em cima. Então, eu acrescento 2 zeros em cima e acabo com a vírgula embaixo. Por que isso vale a pena? Porque aí eu posso cortar 40 com 8, dá 5. 5 vezes 1 milhão, x vai ser igual a 5 milhões de metro quadrado. Só uma observação, já venho falando para vocês isso aí faz tempo. Já fiz uma aula para vocês disso daí, que nos vestibulares, principalmente o Enem, eles trabalham muito com a conversão da unidade. Então, ficar esperto. Aqui a gente achou 5 mil metros quadrados. 5 milhões de metros quadrados da letra E. Tá? Vou jogar na tela para vocês aqui o exercício, para vocês poderem ver. Peraí. Vou jogar na tela para vocês poderem ver a alternativa. Olha lá, letra E, 5 milhões de metros quadrados. Se ele tivesse pedido em centímetro quadrado, fazer conversão. Se ele tivesse pedido em hectômetro quadrado, fazer conversão. Ficar muito esperto quanto a isso daí. Então, esse primeiro exercício aqui deu letra E. Vou voltar aqui em mim. Deixar vocês darem um print aí na tela. Certo, galerinha. Feito, lindo. Aí, cabeçudos. Então tá, vou fazer mais um exercício. Vou apagar aqui e vou fazer o exercício 2. Vou jogar na tela para vocês o exercício 2. Olha lá, vamos jogar na tela para vocês aqui o exercício 2. Esse exercício 2 vai ser muito bacana para vocês entenderem o foco da aula de hoje, os pontos importantes da aula de hoje, tá? Então, olha lá, olha o exercício 2 aí. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha, que era de 30 dias. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, aquilo que eu falei, eu sempre tenho que ter uma grandeza constante que garante essa proporção. Nesse caso é o ritmo, está dizendo que o ritmo da coleta se manteve constante. Isso garante a proporção entre as outras grandezas. A quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Leiam um exercício aí, vou deixar vocês alguns segundos lendo o exercício, enquanto eu ponho as grandezas aqui no quadro. Tá? Ó, número de alunos, número de dias, horas por dia e quantidade. Quantidade arrecadada. Certo? Aí, ele fala o seguinte, então eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui em mim, peraí, ó. Voltar aqui em mim. Seguinte, ó. Número de alunos, eu vou chamar de N. Vocês vão entender o porquê. Número de dias, eu vou chamar de D. Horas por dia, eu vou chamar de H. Quantidade, eu vou chamar de Q. Eu sempre falo para os meus alunos que é importante não colocar os valores aqui por enquanto. Sabe por quê? Porque muitas vezes os alunos são contaminados, tá? Para resolver uma regra de 3 composta igual essa, eles são contaminados pelos valores que aqui estão. E quem define se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais não são os valores que aqui estão, e sim como que elas se relacionam conceitualmente. Tá, beleza, Gaspar, compreendido. Agora, como que eu vou saber qual das grandezas que eu vou escolher como referência? Opa, já sacou? Lembra dos exemplos que eu fiz no começo da aula? Tá, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou escolher uma das grandezas como referência. Na verdade, você pode escolher a grandeza que você quiser. Eu, Gasparzinho,
vou escolher a grandeza que a gente precisa achar, que é a quantidade. É o que ele pede, a quantidade. Certo? Eu tenho essa mania. Não é obrigatório, mas o Gasparzinho, Joe, certo? Tem a mania de sempre usar a quantidade, a grandeza que ele está pedindo como referência. Nesse caso, a quantidade. Então, eu vou fazer assim, ó. Quantidade e número de alunos. Quantidade e número de dias. Quantidade e horas por dia. Vê se vocês compreenderam. Então, aqui, ó, eu estou usando como referência nesse caso, eu estou usando como referência a quantidade. Ela é minha grandeza referência neste caso. Tá, então vamos lá. Quanto mais alunos eu tenho, mais quantidade de alimentos eu arrecado. Grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais dias eu tenho para arrecadar, mais eu arrecado também. Grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais horas por dia, mais eu consigo arrecadar também. Grandezas diretamente proporcionais. Então, eu descobri que a quantidade se relaciona com essas três grandezas proporcionalmente desse jeito. Pelo que a gente estudou, o que isso significa? Que essas quatro grandezas se relacionam desta forma proporcionalmente. Vê se vocês captam. Certo? Ó, quantidade dividido por N, quantidade dividido por D, quantidade dividido por H. Aí você pode me perguntar, mas Gaspar, por que N, D e H estão se multiplicando? Porque para as três estarem dividindo a quantidade, já que são diretamente proporcionais, elas têm que estar se multiplicando, certo? Então, as três estão dividindo a quantidade de forma constante. Então, quer dizer que essas quatro grandezas se relacionam desta maneira. Então, eu posso vir aqui e dizer Q1, N1, D1, H1 é igual a Q2, N2, D2, H2. Acabou. Agora sim, se você quiser, você pode substituir os valores. O que ele fala aqui, ó, no exercício? 20 alunos durante 10 dias, fazendo 3 horas por dia, arrecadam 12 quilos de alimento por dia, ou seja, 120 quilos de alimento. Se é 12 quilos por dia durante 10 dias, eles fazem a quantidade de 120 quilos. Tá, número de alunos agora. Ele fala que 30 novos alunos juntam-se ao grupo. Então, a gente passa a ter 50. Para trabalhar, arrecadar durante os dias restantes da campanha, que eram 30 dias. Então, vão ser mais 20 dias. Fazendo 4 horas diárias de campanha, quanto que eles vão conseguir arrecadar. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente substituir. Quantidade 1, 120. N1, 20. D1, 10. H1, 3. Quantidade 2, X é o que a gente quer. N2, 50. D2, 20. H2, 4. O que eu já ensinei para vocês lá atrás? Sempre nesse tipo de exercício, isola a variável antes de fazer qualquer conta. Então, ficaria assim, ó, 120, aí o 50 vai passar multiplicando o 120, o 20 também e o 4 também. Embaixo vai ficar 20 vezes 10 vezes 3. Isso é igual a X. Então, o que eu fiz? Eu isolei o X, passei o 50, o 20 e o 4 multiplicando. Aí, o que eu tenho aqui? Corto 20 com 20, corto 10 com 50, dá 5, corto 3 com 120, dá 40. Vai ficar 40 vezes 5, que é 200, 200 vezes 4, que é 800. Então, quer dizer que o X é igual a 800 quilogramas. Só tem um peguinha, galera, e é um peguinha danado. 800 quilogramas é o quanto ele arrecadou nos últimos 20 dias. Ele já tinha arrecadado anteriormente 120. Então, o total arrecadado vai ser 120 mais 800, que dá 920 quilogramas. Tá? Perfeito? Então, o que eu quero que vocês observem? Eu não havia colocado as quantidades,
aqui os valores, coloquei as 4 grandezas, escolhi a grandeza quantidade como referência, que é o que eu precisava, mas não é regra, não é obrigatório, certo? Não é obrigatório, você pode fazer com a grandeza que você quiser como referência. Aí eu fiz aqui a quantidade em relação às outras 3, todas diretamente proporcionais. Então, Q por N dividindo, Q por D dividindo, Q por H dividindo, porque se é diretamente, divisão constante. Descobri como que as grandezas se relacionam de forma constante. Então, eu descobri isso daqui. Aí eu só substituí, isolei a variável para descobrir o valor. É assim que se faz regra de 3 composta, é assim que se entende o que está sendo feito. E não decoreba, não pondo setinha para lá e para cá, sem nem saber por que está colocando aquelas setinhas daquele jeito. Beleza, pessoal? Aqui não tem esse negócio de que por Deus quis, não. Fechou? Você tem que entender o que está acontecendo. Então, vou sair de novo da tela aqui, vou deixar vocês darem um print. Então, esse daí ficou alternativa letra A. Para vocês poderem dar um print aí, ó. Alternativa letra A. Dei uma olhada. Certo? Vou jogar mais um exercício na tela. Vamos agora fazer o exercício 3. Na tela com vocês aí, ó. O exercício 3. Olha só o que acontece no exercício 3. Vou deixar vocês darem uma lidinha aí enquanto eu vou apagando o quadro aqui. Mandar um abraço para Pamela. Pamela, do Paraná. Mandou mensagem essa semana que está acompanhando as aulas, que está ajudando ela bastante. Mandar um abração para ela aí, Pamela. A galera aí do tipo, sempre mandando mensagem. Sou grato. Fico feliz de poder estar ajudando vocês aí, pessoal. Então, olha lá. Exercício número 3. Olha só. José e Pedro decidiram fazer uma viagem de férias para o litoral brasileiro. José, que havia feito este percurso, afirmou que rodando em média 8 horas por dia, a uma velocidade de 60 km por hora, tinha levado 6 dias para completá-lo. Certo? Pedro comprometeu-se a dirigir 9 horas por dia a velocidade média de 80 km por hora. Considerando que Pedro vá dirigindo, a quantidade de dias que levarão para completar o percurso da viagem será de... Dá uma lidinha aí enquanto eu ponho as grandezas aqui no quadro. Beleza? Vamos lá. Ó, quais são as grandezas? Horas por dia, número de dias e a velocidade. São as 3 grandezas que estão sendo relacionadas no exercício, tá? Vou chamar horas por dia de H, vou chamar número de dias de D e vou chamar velocidade de V, certo? Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui em mim, ó. Seguinte, prestem atenção. O que ele quer aqui nesse exercício? Ele quer o número de dias. Ele quer o número de dias, certo? Se ele quer um número de dias, eu vou usar o número de dias como referência. Lembrando que eu não sou obrigado a fazer isso. Você pode escolher, na verdade, a grandeza que você quer. Eu, Gasparzinho, que tenho o costume de sempre usar como referência a grandeza que ele está pedindo, tá? Beleza. Aqui, o que eu tenho aqui, então? Vamos lá. Vamos analisar primeiro dias e horas. Vocês concordam que quanto mais horas por dia ele andar, menos dias eles vão demorar para fazer a viagem, ó? Mais horas ele andar, menos dias eles vão fazer a viagem. Ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Agora, continuando. Vocês concordam também que quanto maior for a velocidade, menos dias vai demorar a viagem? Maior velocidade, menos dias. Ou seja, também grandezas inversamente proporcionais. Então, como que essas 3 grandezas se relacionam se é tudo inversamente? É tudo multiplicando. D vezes H vezes V tem um produto constante. O produto D vezes H vezes V
é constante. O que isso significa? Que D1, H1, V1 é igual a D2, H2, V2. Ah, Gaspar, eu não acredito que é só isso. Só isso. O que ele fala no exercício? Olha só. Ele fala assim, José, que havia feito o percurso, rodando 8 horas por dia a uma velocidade de 60 km por hora. Então, ó, 8 horas por dia a uma velocidade de 60 km por hora. Demorou, quantos dias ele fala aqui? Demorou 6 dias. Aí ele fala o seguinte, o Pedro vai dirigir 9 horas por dia a uma velocidade de 80 km por hora. 9 horas por dia a uma velocidade de 80 km por hora. A pergunta é quantos dias ele vai precisar, quantos dias ele vai demorar para fazer a viagem, certo? Então agora aqui é o seguinte, ó, D1, 6, H1, 8, V1, 60. Isso é igual a D2, X, que é o que eu quero, H2 é 9 e o V2 é 80. O que vai acontecer aqui? Olha só, eu posso, primeiro, isolar a variável. Vocês não podem esquecer disso. Isola a variável que fica mais fácil para vocês raciocinarem. Então, eu vou passar o 9 e o 80 que estão multiplicando o x, passando, dividindo para o lado de cá. Aí eu vou simplificar aqui, vamos lá. Eu posso cortar 8 com 80, vai sobrar 10. Aí eu posso cortar 10 com 0. Sobrou o que então? Sobrou 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 vai dar 4 dias. Jogando o exercício na tela para vocês aí, ó. Jogando o exercício na tela, vai dar a letra D de dado. Olha lá, letra D de dado. Certo? Tá? Então, olha aí, leia o enunciado. Tá? As grandezas que tem lá é horas por dia, dias, velocidade. Isolei, peguei a velocidade dias como referência, fiz a relação de proporção dela com as outras duas, descobri como que elas se relacionam proporcionalmente. Então, ó, vou voltar aqui em mim para vocês poderem ver como é que eu faço. Olha só. Então, eu peguei o número de dias como referência, fiz a relação de proporção dela com horas e com velocidade. Quanto mais horas eu trabalhar por dia, menos dias eu vou precisar para fazer o serviço. Quanto maior for a minha velocidade, menos dias também para fazer a viagem. Não é serviço, não é viagem. Tá? Então, são grandezas inversamente. Se são inversamente, é tudo produto constante. Se o produto é constante, é assim que elas se relacionam. Aí eu só pego os valores, substituo, isolo a variável e finished. Perfeito. Tranquilíssimo. Mesmo. Tá? Vou sair da tela para vocês darem um print na tela. Printaram. Bacanérrimo. Certo? Vou fazer com vocês mais um exercício para a gente poder finished na aula, tá certo? Nessa aula de hoje, em que o foco é regra de 3. Fechou? Então, enquanto eu apago aqui, eu vou jogar para vocês o exercício 4 na tela. Dei uma lida enquanto eu apago aqui para a gente resolver o exercício 4. Olha o exercício 4. O exercício 4 fala assim: para reformar o ginásio de esportes da Epicar, foram contratados 24 operários. Eu vou anotando aqui agora já quem são as grandezas. Primeiro, número de operários. Eles iniciaram a reforma no dia 19 de abril de 2010 e executaram 40% do trabalho em 10 dias. Então, eu tenho a porcentagem do trabalho, certo? Eu tenho aqui também o número de dias que eles demoraram para fazer essa porcentagem. Trabalhando 7 horas por dia.
Aí aqui vai ter horas por dia. Tá? Então, eu vou chamar número de operários de N, vou chamar porcentagem de P, número de dias de D e horas por dia de H. Certo? Tá, vamos terminar de ler. Sabendo que o trabalho foi executado nos dois momentos sem folga em nenhum dia, o dia da semana correspondente ao último dia do término de trabalho é... Lembra que ele iniciou no dia 19 de abril, que era uma segunda-feira. Tá? Não se esqueçam disso. Aí ele trabalhou 10 dias, depois vai trabalhar mais alguns dias, que é o que a gente precisa descobrir. Então, vou voltar aqui agora e vou, olha só, fazer a relação entre as grandezas aqui. Primeiro, que é o seguinte, o que está faltando eu achar aqui é o número de dias da segunda situação. Então, eu vou usar essa grandeza como referência. Então, vai ser número de dias e número de operários, número de dias e porcentagem, número de dias e horas por dia. Então, vamos lá. Vamos brincar um pouquinho aqui, certo? Concordam que quanto mais operários eu tenho fazendo o serviço, menos dias demora para fazer. Quanto mais operários, menos dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Vocês concordam também que quanto mais serviço eu tenho que fazer, então, ou seja, quanto maior a porcentagem de serviço que eu tenho que prestar, mais dias eu demoro. Então, maior porcentagem, mais dias. Grandezas diretamente proporcionais. E por último, quanto mais horas por dia eu trabalhar, menos dias eu tenho que trabalhar. Ou seja, as grandezas inversamente proporcionais. O que isso significa? Isso significa que essas grandezas se relacionam assim, de forma constante. D e N é inversamente, então D e N estão multiplicando. D e H também é inversamente, então aqui está tudo multiplicando. E como D e P é diretamente, então o P está dividindo. Certo? Então quer dizer que essas quatro grandezas se relacionam assim constantemente. Ó. D e N, como é inversamente, multiplicando. D e H, como é inversamente, multiplicando. Então fica as três multiplicando. Como o P é diretamente, então o P vai estar dividindo o D. Se elas se relacionam assim, é porque D1, N1, H1 sobre P1 é igual a D2, N2, H2 sobre P2. Certo? Então, vou marcar aqui os valores agora. Então, vamos lá. Olha só como é que vai ficar. 24 operários executam 40% de um serviço, trabalhando 10 dias, 7 horas por dia. Aí ele continua. Ao final do 10º dia, 4 operários foram dispensados, então vai ficar com 20. No dia seguinte, ou seja, a partir do 11º dia, os operários restantes, os 20 restantes, retomam o trabalho, trabalhando 6 horas por dia, até concluírem a reforma. O que é concluir a reforma? Os outros 60%. Certo? Se 40% do serviço foi feito, falta 60%. Aí eu preciso saber quantos dias vai demorar, para eu saber quantos dias se passaram no total, para eu saber em que dia da semana vai cair, já que começou numa segunda-feira a obra. Então eu vou ter que descobrir o valor de X. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. D1, 10 dias. N1, 24 operários. H1, 7 horas por dia. Isso dividido pela porcentagem, que é 40%. Igual D2, X dias. N2, número de operários, 20. H2, 6 horas por dia. Sobre a porcentagem, que é 60%. Certo? Tá? Então, só conferir aqui se não
Se não está errado, pronto. Feito isso, o que eu vou ter aqui, gente? Olha lá. Eu vou fazer essa conta aqui agora. Como que eu faço? Vou isolar o x, certo? Então, eu vou isolar o x fazendo o quê? X é igual a 10 vezes 24 vezes 7 vezes 60%, dividido por 40%, vezes o 20 e o 6 passam multiplicando. Então, o que eu vou poder fazer aqui? Ó? O que eu vou poder fazer aqui? Primeiro, cortar o porcentagem com porcentagem, porque seria dividir por 100 e dividir por 100, então cancela. Aí eu posso cortar um zero com um zero aqui do 6, ó. Certo? Do 60 ali, perdão. 4 vezes 6, 24. Então eu posso cortar o 4 e cortar o 6 com o 24. Vai sobrar o quê? Vai sobrar x, certo? É igual a, se eu não fiz a conta errada aqui, vai sobrar 10 vezes 7, 70, dividido por 20. Eu só acho que eu fiz uma conta errada aqui, vocês vão me ajudar aí. Deixa eu ver se eu fiz alguma conta errada aqui. Só 4 e 6. Ah, sobra um 6 aqui, desculpa. Ó, tem um 6 aqui, ó. Porque eu lembro que a conta não tinha dado isso. É 10 vezes 7 vezes 6, é 420. Aí o meu x dá 21 dias. Sobrou um 6 aqui, ó. Eu cortei 4 com 6, 24. Sobrou em cima 10 vezes 7 vezes 6. E embaixo sobrou 20. Então, deu 21 dias. Então, o total são 31 dias. Como é que eu faço agora? Sempre que for exercício assim de dia da semana, você vai fazer assim, ó. 31 dividido por 7. Por que eu dividi por 7? Para eu saber quantas semanas vão se passar. Nesse caso, serão 4. 7 vezes 4, 28. Restam 3. Quer dizer que eu vou fazer o quê? Ele fala que vai passar por 4 semanas completas, que é o quê? Começando na segunda, terminando no domingo. 4 semanas completas. Na quinta semana, sobram 3 dias. Então, seria segunda, terça, quarta. Então, já que sobrou 3 dias, então na quinta semana, vai começar na segunda de novo, aí vai vir a segunda, a terça e a quarta. Então, a resposta, quarta-feira. Quarta-feira, aqui no caso, é letra D de dado. Fechadíssimo, lindo, maravilhoso. Gente, então é isso. Regra de 3 composta. Você tem que entender para ficar muito mais fácil para você do que aqueles decorebas de setinha para lá, setinha para cá, que você não sabe nem por que estão acontecendo. Fechado? Tranquilo? Ó, grande beijo a todos. Obrigado pelo carinho de vocês. Continuem compartilhando, indique para amigos. Se você está assistindo essa aula depois, não aqui agora ao vivo, tá? Assistiu, curtiu? Se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, vai lá no nosso Instagram, @matemática_com_Gaspar. Segue a gente lá que a gente está sempre postando coisas bacanas e fazendo o possível para ajudar todo mundo aí. Passa para frente essa bola, beleza, pessoal? Um grande beijo e ó, até a próxima. Fiquem com Deus. Vou deixar vocês com o exercício.